Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Após deixar o Egito, tem lugar a perseguição imposta por Faraó aos hebreus. E é disso que trata o capítulo 14 do livro do Êxodo, quando vai falar da passagem do Mar Vermelho. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas que mudem a direção e venham acampar diante de Piairote, entre Magdol e o mar, de fronte de Baal-Sefom. Acampareis de fronte desse lugar, perto do mar. Mudar o caminho, porque o Senhor queria intervir em favor do seu povo, mostrando que este povo foi libertado por sua mão poderosa. O faraó vai pensar: os israelitas perderam-se no país, e o deserto fechou-lhes a passagem. Endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá, mas eu triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Os israelitas obedeceram. Triunfarei gloriosamente sobre o faraó. O que temos aqui então? Uma linguagem bélica, isto é, militar, pois se trata da última batalha dos israelitas. Bem, na verdade, não uma batalha propriamente dita dos hebreus, porque não são os hebreus que combatem o exército de Faraó, e sim o próprio Deus que combate em favor do seu povo. Assim, podemos dizer que é a última batalha dos hebreus não combatida, visto que é Deus que combate em seu favor. E trata-se ainda de uma linguagem bélica, porque os derrotados se verão obrigados a reconhecer a Deus, mesmo contra a própria vontade. Como disse o Senhor a Moisés: os egípcios saberão que eu sou. Lembre-se, o mesmo nome com o qual Deus se manifestou a Moisés. Eu sou aquele que sou. Reconhecerão que eu sou, não apenas Faraó, mas todos os egípcios. Quando se anunciou ao rei do Egito que o povo tinha fugido, o coração do Faraó e de seus servos voltou-se contra o povo. Que fizemos? Disseram eles, deixando partir Israel e renunciando assim ao seu serviço? Pensam neste momento que a escolha feita foi uma escolha imprudente. Imprudente por quê? Porque renunciaram ao serviço escravo. Mas, na verdade, estão ignorando que não foram eles quem deixaram sair os hebreus de sua terra, mas o Senhor quem os libertou. Porque, pelo endurecimento do coração do faraó, nem mesmo os sinais prodigiosos realizados no Egito foram suficientes para que reconhecessem o favor de Deus em relação ao seu povo. O faraó mandou preparar seu carro e levou com ele suas tropas. Escolheu 600 carros dos melhores e todos os carros egípcios com homens de guerra em cada um deles. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este se pôs a perseguir os filhos de Israel. Persegue então com aquilo que tem de melhor, para que o Senhor triunfe sobre os seus inimigos. Eles haviam partido de cabeça erguida. Puseram-se os egípcios a persegui-los e alcançaram-nos em seu acampamento à beira do mar. Todos os cavalos dos carros do faraó, seus cavaleiros e seu exército alcançaram-nos perto de Piairote, defronte de Baal-Sefom. Aproximando-se o faraó, os israelitas, ao levantarem os olhos, viram os egípcios que vinham ao seu encalço. Foram tomados de espanto e invocaram o Senhor, clamando em alta voz. A visão do perseguidor que se aproxima
leva aqueles homens não ao desespero somente, mas os leva à oração. Os hebreus, então, em meio à ameaça iminente, dirigem-se a Deus em oração. Um clamor que faz eco ao clamor que subia aos céus da escravidão do Egito. Um clamor por auxílio do Deus que os tirou da escravidão e que agora há de salvá-los do inimigo que se aproxima. E disseram a Moisés: não havia porventura túmulos no Egito para que nos conduzisses a morrer no deserto? Veja, a Deus o clamor, a oração, a Moisés o protesto, a crítica. Por que nos fizestes isso, tirando-nos do Egito? Não te dizíamos no Egito: deixa-nos servir os egípcios? É melhor ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Agora, o medo que os hebreus sentem, como que provoca protesto contra o libertador, como já mencionei. O libertador constituído por Deus, isto é, Moisés. Por qual razão? Porque se veem em risco. Qual risco? O risco que é imposto por buscar a liberdade. A liberdade, para os hebreus, se ganha e se defende entre perigos. E os hebreus não estavam dispostos a isso ainda neste momento. Os hebreus, então, se veem divididos entre a ânsia por liberdade e o desejo de segurança que a escravidão representava lá no Egito. Assim, em meio à ameaça, sentem saudades da segurança da escravidão, daquilo que depois viria a ser chamado as cebolas do Egito. Moisés respondeu ao povo: não temais, tende ânimo e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Não temais, um oráculo de salvação. Tende ânimo e vereis a libertação. Um oráculo de salvação, ou seja, um convite à espera silenciosa, à vigília noturna, esperando pela intervenção de Deus, como que dizendo: Yahvé, o Deus que se manifestou a nós, vai agir. Este é o propósito da vigília desta noite, da vigília pela espera de Deus que vai agir em favor do seu povo, diante do improvável, dando-lhe a completa libertação. O Senhor combaterá por vós, quanto a vós, nada tereis a fazer, mostrando que a batalha não será vencida pelo povo, mas sim pelo próprio Deus. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que se ponham a caminho, e tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fere-o, para que os israelitas possam atravessá-lo a pé enxuto. Por que clamas a mim? Então Deus se dirige dessa forma a Moisés, o que supõe que Moisés também havia se colocado em oração e feito esta pergunta a Deus, não é? A pergunta de o que aconteceria ali com este povo diante dos perseguidores que se aproximavam. Supõe então esta oração prévia de Moisés, que no extremo perigo há de ver a glória de Deus se manifestar. Vou endurecer o coração dos egípcios, para que se ponham ao teu encalço, e triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército, seus carros e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando tiver alcançado esse glorioso triunfo sobre o faraó, seus carros e seus cavaleiros. O anjo de Deus
que marchava à frente do exército dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. A coluna de nuvens que os precedia pôs-se de trás deles, entre o acampamento dos egípcios e o de Israel. Era obscura e iluminava a noite, e não puderam aproximar-se um do outro durante a noite inteira. O que acontece aqui, então, é que esta coluna de nuvem, como que adensa a escuridão dos inimigos, e, ao fazer isso, os imobiliza, os apavora, os faz tremer. Tremer por quê? Porque está perto a derrota final, a derrota que será imposta pelo Deus de Israel. Esta coluna de fogo, então, ao passo que era obscura para os inimigos, isto é, para os egípcios, iluminava o povo de Deus do outro lado. Assim o povo permanecia em vigília com aquela luz, aguardando a libertação que o Senhor lhe daria. Moisés estendeu a mão sobre o mar. O Senhor fê-lo recuar com um vento impetuoso vindo do Oriente, que soprou toda a noite e pôs o mar a seco. As águas dividiram-se e os israelitas desceram a pé enxuto no meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios perseguiram todos os cavalos do faraó, seus carros e seus cavaleiros, internaram-se após eles no leito do mar. Na escuridão e no silêncio da noite, então, como que lutam não apenas os exércitos, até porque não está havendo uma batalha propriamente dita de Israel contra os egípcios, mas mais do que os exércitos, vemos aqui a luta de elementos cósmicos. A água se apresenta como hostil e o vento se apresenta como favorável ao cumprimento do plano de Deus. O vento, então, nos faz pensar no Espírito de Deus, isto é, no Ruá, no mesmo Ruá que, por ocasião da criação, dividiu as águas de cima do céu das águas debaixo do céu e fez aparecer a terra. Da mesma forma, agora, o vento divide as águas do mar e faz aparecer a terra, para que o povo possa passar a pé enxuto. Além disso, também faz alusão ao dilúvio, porque o vento soprou depois que as águas tinham exterminado todos os homens que estavam vivendo na corrupção, e soprou para que as águas baixassem, e a terra apareceu novamente. A água hostil, então, cede ao vento e transforma-se em muralha protetora. Por quê? Porque o povo pode passar pelo meio das águas, estando elas levantadas de um lado e do outro, como muralhas protegendo esta peregrinação. Como uma muralha protetora, que se divide, então, em duas partes. Uma passagem segura à luz do amanhecer, porque pense, durante toda a noite houve esta vigília, aguardando a intervenção de Deus. Agora, prestes ao nascer do sol, o povo atravessa. Há um novo amanhecer, a vida vai recomeçar para este povo, porque Deus vai dar-lhe a libertação definitiva. A água ainda dividida, ela nos dá a ideia da do último limite, por assim dizer, da última fronteira, melhor dizendo. Por quê? Porque após passar o Mar Vermelho, este povo ainda terá uma longa história a ser percorrida para conformar-se àquilo que Deus esperava dele. Então, não é somente um limite a ser transposto para chegar à meta final, mas
como que uma fronteira a ser transposta para entrar em posse da terra que Deus prometeu ao seu povo. É claro, existem estudiosos, sobretudo da arqueologia, que vão nos dizer o quê? Que vão nos dizer que, na verdade, a passagem do Mar Vermelho se deve ao fato da maré ter baixado, e assim se tornou possível, numa região ali do Mar Vermelho, a passagem dos homens sem que se afogassem. E, consequentemente, Faraó, vindo com seus cavalos, acabou, segundo esta concepção, atolando ali e não pôde perseguir seus inimigos. Mas independente de ter sido desta forma, ou da forma como realmente vem descrito no texto sagrado, o que temos que ter em mente é o seguinte: Deus interviu em favor do seu povo e deu a libertação. Deus venceu o inimigo que queria assolá-lo, que o escravizava no Egito e que agora queria levar à morte seus escravos ou recuperá-los para a escravidão. Os egípcios perseguiram então os hebreus. À vigília da manhã, o Senhor, do alto da coluna de fogo e de nuvens, olhou para o acampamento dos egípcios e semeou o pânico no meio deles. Na madrugada, então, na vigília da manhã, a salvação chegou para o povo de Deus. Na vigília chega a salvação, isto é, antes do amanhecer. O que isso nos faz pensar? Nos faz pensar na ressurreição de Cristo. Porque quando Maria Madalena vai com as outras mulheres ao túmulo para embalsamar o corpo do Senhor, o que ela encontra? O túmulo vazio. Jesus ressuscitou antes mesmo do amanhecer. A salvação chegou antes do amanhecer. Da mesma forma como a passagem do Mar Vermelho faz alusão ao batismo. Faz alusão ao batismo em que sentido? Porque ao passar pelas águas, o povo se viu livre daqueles que o escravizavam, livre do inimigo que o mantinha na escravidão. E o que é que mantém o homem na escravidão? O seu pecado. Assim, o batismo, porque apaga a marca do pecado original. É como o mar que se abriu, libertando os escolhidos de Deus do inimigo que o mantinha na escravidão. Embaraçou-lhes as rodas dos carros, de tal sorte que só dificilmente conseguiam avançar. Disseram então os egípcios: fujamos diante de Israel, porque o Senhor combate por eles contra o Egito. O Senhor combate, então Ele é o Deus poderoso, o Deus guerreiro, El Shaddai, como se apresentou aos patriarcas em outro momento. O Senhor disse a Moisés: estende a tua vara sobre o mar, e as águas se voltarão sobre os egípcios, seus carros e seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou ao seu nível habitual. Os egípcios que fugiam foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército de Faraó, que havia descido no mar, no encalço dos israelitas. As águas voltaram ao seu curso normal e cobriram todos os perseguidores. Então, o que se vê aqui é a ideia de um sepultamento. Qual sepultamento? Aquele que já mencionei, da escravidão do pecado. Da mesma forma como no batismo isso acontece. Pensando, por exemplo, o batismo por imersão. A pessoa que é batizada fica submersa, some aos olhos daqueles que presenciam este batismo. Então, foi como que sepultada debaixo das águas. E depois, quando sai das águas, sai com uma vida nova. O povo de Deus passou pelas águas e sai com uma vida nova. Não ficou um sequer, mas os israelitas tinham andado a pé enxuto no leito do mar.
enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Foi assim que naquele dia o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios. Israel viu os cadáveres dos egípcios na praia do mar. Viu Israel o grande poder que o Senhor tinha exercido contra os egípcios. Por isso, o povo temeu o Senhor e confiou nele e em seu servo Moisés. Então, há aqui uma espécie de novo nascimento para o povo de Deus. O medo dos egípcios que eles sentiam até então torna-se agora temor de Deus. E a desconfiança que Moisés tinha, porque não sabia exatamente como esta libertação ia se dar, se converte agora em fé absoluta no Deus de Israel. Por isso, são tanto os membros do povo quanto Moisés, homens novos após este novo nascimento. Peço a você que, preparando-se para a nossa próxima aula, faça a leitura do capítulo 15 do livro do Êxodo. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.